Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. É importante que vocês estejam acompanhando o vídeo com auxílio do livro didático de vocês, que estão com o conteúdo, e depois estarem fazendo a atividade. Lembrando que a gente está na etapa final do nosso ano letivo, ou seja, no quarto bimestre. Já estamos encerrando e é importante que vocês foquem em fazer as atividades, seja elas do dia ou também as que já estão em atraso, tá certo? Então vamos lá? Ou bora para a aula de ciências. Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Chegando para a nossa aula, dando continuidade ao capítulo que fala da sociedade e as máquinas, o último capítulo do nosso livro didático de ciências. E hoje o título da nossa aula trata sobre a história das máquinas térmicas. A ciência é feita por seres humanos e está inserida em determinado contexto histórico e social. Por meio de achados arqueológicos, concluiu-se que o Homo erectus, possível ancestral do ser humano, que viveu entre 1,8 milhão de anos e 300 mil anos atrás, já utilizava o fogo. Esse foi o primeiro passo da humanidade na longa e difícil trajetória de aprender a obter e controlar os fenômenos térmicos. Mas o que tornou possível foi a primeira revolução tecnológica da história. Foi o tratamento dos metais por nossos ancestrais pré-históricos. A máquina a vapor, importante substituta da força muscular humana e de outros animais, foi um grande marco na história da relação do conhecimento científico com a tecnologia. A primeira máquina a vapor de que se tem notícia teria sido construída no século I por Hero de Alexandria, um matemático grego. E essa máquina ela era constituída por uma esfera metálica oca com pequenos canos de saída de vapor, que ao ser preenchida com água e aquecida, a esfera girava em torno de um eixo, devido à força do vapor que escapava pelos canos. E ao longo dos tempos, outros projetos foram realizados, e no caso aí a gente tem a imagem de Hélio de Alexandria com sua máquina a vapor na tela, para vocês poderem observar como era essa máquina. E ao longo dos tempos, outros projetos foram realizados. Por exemplo, em 1690, o físico francês Denis Pampe criou um protótipo de máquina a vapor, mas somente no século XVIII a máquina foi construída de modo que atendesse às necessidades econômicas da época. E por volta do século XVII, o uso do carvão como fonte de energia para aquecer as casas, alimentar fornos, etc., começou a aumentar e posicionando a demanda desse combustível, que é o material que queima e produz energia térmica. Isso exigia mais eficiência na retirada do carvão das minas, que cada vez mais ficavam profundas. No processo de escavação, muitas vezes mineiros encontravam locais com água subterrânea e as minas eram inundadas. E para combater essa situação, após muitas tentativas, o mecânico Thomas Newcomen inventou uma bomba de água a vapor capaz de retirar o excesso de água presente no interior das minas. James Watt, um engenheiro britânico, contando com conhecimentos científicos em sua disposição, aperfeiçoou a máquina de Newcomen, tornando possível sua aplicação em processos variados. Watt construiu o primeiro motor a vapor que pode ter diversas aplicações, um maquinário de indústrias, locomotivas, navio, etc. O carvão continuava sendo o combustível básico para os engenhos a vapor. E durante os séculos XVII e XVIII, enquanto técnicos e engenheiros criaram e aperfeiçoaram as máquinas, os cientistas procuraram compreender a natureza dos fenômenos térmicos. A união desses esforços foi fundamental para a Revolução Industrial, que iniciou no século XVIII, quando as indústrias se modernizaram e aumentaram muito a produção, graças principalmente às máquinas a vapor. Como vimos, nas máquinas térmicas, a busca por equilíbrio termodinâmico leva à conversão do calor recebido por máquinas em uma parte para gerar deslocamento de um corpo movido por forças, que é o trabalho, para então gerar movimentos diversos, como vemos
em um automóvel, por exemplo. Outra parte do calor recebido sempre é dissipado em forma de calor para o ambiente. Aumentar o rendimento de uma máquina é realizar mais movimentos com pouca perda de calor para o ambiente. Aos poucos, as máquinas térmicas foram substituídas por máquinas elétricas na história industrial da nossa civilização. E aqui a gente tem, na seção Viver, destacando o período da Revolução Industrial, que ocorreu na passagem do século XVIII para o XIX, quando a Inglaterra começou a utilizar máquinas térmicas movidas a combustíveis para substituir a atração dos animais dos ventos e das águas. A Revolução Industrial foi desenvolvida especificamente na Inglaterra, ou seja, por mais que tenha sido um acontecimento histórico que influenciou todo o mundo, ela não aconteceu em todos os países ao mesmo tempo, e até hoje há grandes desigualdades na industrialização ao redor do planeta. E aí a gente tem imagens que abordam pessoas trabalhando, né, trabalho humano, e acabaram também sendo substituídos por máquinas. A gente tem aí os escravos trabalhando no engenho manual, como também as mulheres em tecelagens. E vocês conhecem a história dos combustíveis? Se não, vamos conhecer agora. Então, o primeiro combustível de que a gente tem conhecimento foi a madeira. A lenha é usada desde os tempos da pré-história para aquecer moradias e preparar alimentos, entre outros fins. Já o carvão mineral, como vimos, foi dispensável para o funcionamento das primeiras máquinas a vapor durante o período da Revolução Industrial. Então, com a criação dos automóveis, aumentou a demanda por derivados do petróleo, como a gasolina, o diesel, entre outros. As sucessivas crises no setor petrolífero voltaram a valorizar um pouco mais o carvão. Outro avanço científico importante foi o uso da energia nuclear na produção de energia elétrica. Uma forma bem atual usada como alternativa à gasolina é o álcool, obtido a partir da cana-de-açúcar. A importância desse combustível no Brasil pode ser vista pela quantidade significativa de veículos bicombustíveis que usam tanto a gasolina como o álcool rodando hoje no nosso país. Todos esses materiais geradores de energia têm vantagens e desvantagens. O uso da madeira pode ser danoso à natureza, caso seja extraído ilegalmente de florestas nativas. Carvão mineral e petróleo, além de serem muito poluentes, são finitos, ou seja, um dia eles vão acabar. O álcool obtido da cana-de-açúcar precisa ter grandes áreas para plantações, ocupando regiões que eram florestas nativas, por isso é tão importante adotarmos fontes renováveis e limpas. A tecnologia, o que é a quarta revolução industrial. E aí a gente vai ver que no final do século XVII foi a máquina a vapor. Desta vez serão os robôs integrados em sistemas cyberfísicos, os responsáveis por uma transformação radical. E os economistas têm um nome para isso, a quarta revolução industrial, que é marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Também chamado de 4.0, a revolução acontece após 3 processos históricos transformadores. A primeira marcou o ritmo da produção manual e mecanizada entre 1760 e 1830. A segunda, por volta de 1850, trouxe a eletricidade e permitiu a manufatura em massa. E a terceira aconteceu em meados do século XX, com a chegada da eletrônica, da tecnologia da informação e das telecomunicações. Agora, a quarta mudança traz consigo uma tendência à automatização total das fábricas. Os sistemas cyberfísicos, que combinam máquinas com processos digitais, são capazes de tomar decisões descentralizadas e de cooperar entre eles e com humanos mediante a internet das coisas. O que vem por aí dizem os teóricos que é uma fábrica inteligente, verdadeiramente inteligente. Verdadeiramente inteligente. O princípio básico é que as empresas poderão criar redes inteligentes que poderão controlar a si mesmas. Então, aí, estão prontos para ver a quarta revolução industrial?
E aqui a gente tem a automação na agricultura, avanços tecnológicos e suas consequências para o mercado de trabalho. A gente vai ter dois textos que trazem dois pontos de vista. O primeiro é a mecanização no campo. Muda as relações de trabalho. Então, a mecanização no campo está modificando a relação do trabalho no agronegócio brasileiro. O trabalhador rural, antes contratado para fazer o plantio e a colheita manual de culturas como a cana-de-açúcar, o café, o algodão, agora está controlando máquinas. O antigo boia fria, que era o trabalhador rural sem vínculo empregatício, também está sendo trocado pelo... acaba não tendo necessidade de sair do campo para a cidade, em setores como a construção civil, trocando o seu trabalho, Aí, como boia fria, ele é trocado e aí necessita sair do campo para a cidade, trabalhando na parte de construção. Para especialistas, o crescimento econômico que amplia a produção tem compensado os impactos da tecnologia no emprego e que uma única máquina ela pode substituir 100 ou mais trabalhadores. Assim como também a gente pode dar destaque para formas trocadas por máquinas, diz o trabalhador sobre usinas em Mato Grosso do Sul. O desemprego causado pela mecanização nas usinas de cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul já preocupa entidades representativas dos trabalhadores do setor. E, de acordo com a Federação dos Trabalhadores de Agricultura do Mato Grosso do Sul, cerca de 5.000 cortadores de cana já foram demitidos nesse ano. Os trabalhadores eles foram substituídos por máquinas. E aí a gente para analisar. As máquinas, elas são importantes, têm uma eficiência, mas também pode trazer desvantagem quanto ao trabalho que gerava para várias pessoas que necessitam de renda para a sua vida, para a manutenção da sua vida. Então, aí cabe aí a vocês refletirem sobre esse contexto também, Esse mundo de máquinas, a sociedade e suas máquinas, qual é o limite para o ser humano, e aí pensar o quanto isso pode prejudicar a cada vez mais que a gente vai construindo objetos, materiais à nossa volta. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Em caso de dúvidas, me procurem. Bons estudos, foco na atividade e se cuidem.